Olá! Antes de começar a aula, que você vai assistir daqui a pouco, eu preciso te contar que essa aula, ela é uma gravação de uma aula introdutória da minha mentoria individual, minha mentoria Ser Visionário. E aí, eu terminei de gravar essa aula introdutória para as minhas mentoradas e eu senti muito que essa mensagem, ela é uma mensagem que precisa chegar para o maior número de pessoas e não só para as pessoas que acessam esse meu direcionamento 1 a 1. Por quê? Tudo que a gente vai construir depois disso, né? Tudo que a gente constrói na mentoria, ela é fruto desse despertar que essa aula traz. E esse despertar, eu acredito que é um despertar que ele precisa ultrapassar esse momento 1 a 1 que eu tenho com as minhas mentoradas. Então foi por isso que a minha intuição mandou e eu estou aqui disponibilizando para vocês hoje este grande ouro que é a introdução da minha mentoria 1 a 1. Depois dessa introdução, a gente é que vem toda a construção, né? Mas eu senti que essa aula em específico precisava vir aqui, então eu espero que ela ressoe com você da maneira que precisa ressoar no momento que você precisar. Então, boa aula! Olá, visionária, seja muito bem-vinda à sua mentoria 1 a 1, ao momento que eu vou guiá-la nessa jornada com muita profundidade e ao mesmo tempo com muita simplicidade. Este é o meu papel aqui, guiar para que você acesse as informações que já existem dentro de você e que você possa viver isso, que você possa manifestar isso através do seu negócio, tá? Olha só, eu tenho muitas coisas para falar para vocês. Eu confesso que eu já escrevi o roteiro dessa aula várias e várias vezes, mas eu sinto que a coisa vai fluir conforme a gente vai conversando. Então, você vai perceber que durante a nossa jornada juntas, vai ser um processo muito leve, de uma troca muito como se fôssemos amigas mesmas, né? Mesmo. Por quê? Eu estou aqui como a sua guia, a sua mentora, a sua líder, mas eu estou aqui em um papel de colaboração. Eu quero primeiro que você entenda que nós estamos todas no mesmo barco. Algumas pessoas estão com um barquinho um pouquinho mais à frente, umas têm um barco maior, outras têm um barco menor, mas a sabedoria que todas nós carregamos, ela é muito importante e o mais importante do que isso é que seja uma troca mútua. Então, durante todo o processo que eu guio vocês aqui, seja no papel de mentora, no papel de líder, eu também estou aprendendo com a jornada de vocês, tá? Então, essa é a primeira coisa que eu quero lembrar para você, que eu quero te lembrar nesse momento. A segunda coisa é que não tem como a gente falar sobre negócios, sobre crescimento, sobre expansão, sobre fluidez, se a gente não entender o quê? A verdade absoluta da vida. Uma vez uma aluna me trouxe essa frase e eu achei que ela cabe muito com o que eu acredito, né? Ela falou assim, Belo, o que você trouxe aqui é a verdade absoluta da vida, né? E se tem uma coisa que para mim é a única verdade absoluta da vida, né? E que nós estamos aí comprovando cada vez mais através da ciência, é que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana e não ao contrário. E para que a gente entenda a grandeza, né, do que nós temos a servir, nós primeiro precisamos trazer o quê? Esse olhar espiritual para o nosso negócio. Não tem como a gente ignorar que existe uma força maior do que todos nós aqui neste plano, neste mundo de matéria.
Existem mistérios que estão sendo revelados, né, cada vez mais, mas mistérios que nos conduzem durante toda a nossa vivência, durante toda a nossa passagem por esta vida, por este plano, por essa dimensão. Então, para a gente começar, né, o nosso abrir essa profundidade, né, antes da gente falar sobre desenho humano, a gente precisa falar sobre essa verdade da vida. Talvez você já tenha ouvido, talvez seja a primeira vez que você vai ouvir, ou talvez você já tenha ouvido de uma outra maneira, mas independente se você processou isso mentalmente ou não, a verdade é que a sua alma já sabe de tudo isso que a gente vai conversar aqui agora. Então você estará o quê? Apenas relembrando, acessando essas informações novamente. Então, vamos lá, eu vou compartilhar com vocês aqui uma imagem. Então, antes da gente querer entender sobre desenho humano, a gente precisa entender o quê? Que existe um fluxo da existência humana, tá? Essa aula, essa expansão de consciência que eu tive sobre isso que eu vou apresentar aqui para vocês, ela nasceu de uma percepção que eu estava tendo sobre mulheres que conhecem o desenho humano, seja passando aqui na mentoria 1 a 1, ou pessoas que chegavam no meu perfil, enfim, pessoas que começaram a estudar desenho humano junto comigo, né? Algumas amigas, enfim. Comecei a perceber que por mais que o desenho humano ele seja esse sistema de autoconhecimento tão inovador, né? Tão divino e que desperta muita curiosidade das pessoas e que traz muitas respostas também, existe uma dificuldade das empreendedoras em viver o desenho humano. O que que isso significa? Gente, o desenho humano ele não é só um autoconhecimento que você vai saber algumas nuances da sua personalidade e, ai, que legal, eu sou assim, eu sou assado e colocar isso na gaveta. Não, tá? Ele vai te revelar a verdade da sua alma. E não existe outro caminho na vida a não ser a gente seguir o nosso caminho da alma, tá? E aí foi por isso que surgiu tudo isso, e vocês vão entender o porquê que eu estou falando sobre isso. Bom, então vamos começar do começo, né? Então, o que acontece? A ciência, né, descobriu que tudo no universo é energia, certo? Tudo. Tudo é energia. Eu não vou trazer aqui, né? Eu tenho indicações de documentários, de filmes que trazem essa linguagem mais técnica para vocês, né? Eu não sou uma linha 1, então não venho trazer com todo esse embasamento para vocês, né? Mas eu venho explicar para vocês de uma forma que seja simples de vocês entenderem. Então, uma forma simples de vocês entenderem é realmente isso, que tudo no universo é energia, certo? Só que todas essas partículas energéticas, elas o quê? Elas respondem à nossa intenção e à nossa observação. Existe um teste em específico, um experimento em específico também, né? Que é, não vou lembrar o nome, mas é do observador, né? Que mostra que uma partícula pode mudar de acordo com a intenção e a observação daquela pessoa. Temos outros experimentos também que falam sobre isso, experimentos com água, enfim. Posso deixar as indicações para vocês sobre esses documentários. Então, o que que isso fez a ciência descobrir, né? Que existe uma inteligência maior, existe uma força maior, existe um campo energético maior que conecta tudo e conecta todos. Essa inteligência maior, este campo único, nós chamamos o quê? De consciência universal. Consciência universal, né? Ela é o quê? Ela é a fonte de tudo. Toda a energia que emana em tudo, né?
tudo, tem energia para todos os lados, se a gente pudesse ver, né? Seriam várias ondas energéticas, é, nascem, derivam dessa fonte, tá? Vocês podem ouvir esse nome de diversas maneiras, né? Para mim, no meu entendimento, essa fonte maior é Deus, tá? E nesta fonte, todas as possibilidades existem simultaneamente. Então, tudo que a gente deseja realizar, tudo que a gente deseja materializar, as oportunidades que a gente deseja atrair, elas já existem em algum lugar do universo. Já existem, como ondas de possibilidade. O que a gente precisa fazer é conectar com essa onda para que ela se materialize, mas calma que essa explicação vem logo no final. Mas o que vocês precisam entender aqui é que todas essas possibilidades já existem em algum lugar do universo, tá? E aí vocês vão ouvir, né, que essa fonte tem algumas pessoas chamam de fonte criadora, fonte primordial, unidade, inteligência cósmica, campo quântico, frequência criadora, manifestação divina, né? Eu gosto de trazer o nome consciência universal, o todo, né? E que, como eu falei para vocês, para mim se explica como Deus, tá? E já vou te falar também por quê. E aí, essa consciência universal, o todo, ela tá lá, vamos imaginar que ela tá ali nesse topo, certo? Dessa consciência universal, o que que acontece? Ela se fragmenta, tá? Então, essa consciência universal é como se ela se dividisse em várias partes para que ela pudesse experimentar a si mesma de diferentes formas. Ou seja, a nossa consciência individual, eu sou uma consciência, você é uma consciência, seu filho é uma consciência, cada pessoa é uma consciência, tá? Vamos fazer assim dessa maneira, que faz parte dessa consciência do todo. Ou seja, a nossa consciência individual, ela é essa manifestação única da consciência universal de Deus dentro de cada um de nós. Então, nós somos parte de Deus, nós carregamos essa energia dentro de nós. E com isso, como nós temos essa energia dentro de nós, o que que acontece? Nós temos a capacidade de nos conectar com o todo. Nós temos a capacidade de nos conectar com todas as pessoas, porque todas nós estamos unidas a essa única força. Todas nós estamos juntas, nós não somos separados, certo? E isso também nos dá o poder de que, como nós temos essa fonte dentro de nós, né? Essa energia do todo dentro de nós, também nos dá a capacidade de conexão com todas essas possibilidades que existem no universo, certo? Mas essa consciência, ela também nos dá o quê? Ela nos dá uma identidade, ela nos dá uma experiência única nesse mundo físico que nós vivemos, certo? Então, resumindo, nós somos o quê? Fractais dessa fonte. Nós somos essa centelha divina, vivendo o quê? Jornadas individuais, mas sempre conectadas com o todo. Gente, quando eu acessei esta informação, para mim, esse foi o meu grande despertar. Por quê? Eu estava passando por um momento onde eu estava extremamente depressiva, exausta, ansiosa, esgotada, falida, passando diversos problemas, desconectada da minha família, da minha filha, do meu marido, dos meus pais, do meu irmão, da minha sobrinha, de todo mundo. Eu só queria trabalhar, porque para mim, toda essa entrega que eu estava fazendo para o meu trabalho tinha uma justificativa. Então, assim, sabe aquela conversa que a gente fala de que hoje está valendo a pena, eu vou me sacrificar aqui hoje, mas amanhã
vai valer a pena porque eu vou desfrutar de tudo isso. Isso é uma grande ilusão. A vida é agora. Então a gente não tem que se sacrificar por algo que ainda vai acontecer. Não, a gente precisa viver este estado de abundância, de prosperidade, para que a gente atraia esse estado de prosperidade. Então, quanto mais a gente se sacrifica, quanto mais a gente se esforça, mais esforço a gente vai trazer para a nossa vida, tá? Então, quando eu estava nesse momento, né, eu estava o quê? Questionando muito, não o que eu estava passando. Eu nunca fui uma pessoa de questionar Deus por que que eu estou passando por isso, porque eu sempre acreditei que tudo que a gente passa na vida, né, é para uma expansão maior, só que isso causa muita dor. Às vezes a gente chega num limite que dói muito, que a gente não aguenta mais sofrer, que a gente não aguenta mais passar por aquela situação em específico. E eu procurava Deus, eu queria ouvir o que Deus tinha para falar para mim, e eu não conseguia. Então eu estava desconectada o quê? Desconectada desta fonte, eu estava desconectada de mim mesma. Quando a gente se desconecta da gente mesma internamente, daquilo que a alma tem para nos dizer, a gente se desconecta de Deus. Então, eu parei de procurar um Deus fora de uma leitura, eu parei de procurar Deus numa leitura, parei de procurar Deus num centro espírita e comecei a o quê? A praticar o meu autoconhecimento. Quanto mais eu me conhecia, mais eu me conectava com essa fonte, mais eu me conectava comigo mesma e me conectava com essa fonte, certo? Bom, e essa consciência universal, né? Então, ela é essa extensão direta de Deus dentro de cada ser. A consciência, ela é eterna, ela é infinita, ela é imutável. Então, assim, não existe essa separação de que Deus, né? Eu sempre cresci com essa imagem. Eu lembro quando eu era mais nova que eu até me confundia entre quem era Deus e quem era Jesus, porque quando eu era bem mais nova, tá? Porque era o papai do céu que me ensinaram, e ao mesmo tempo Jesus também estava no céu, então nunca ninguém tinha visto Deus, não sabia o que era Deus, falavam dele como um homem que a gente vê nesses desenhos, um homem que julga o que é certo, o que é errado, e que aí se torna um Deus vingativo, né? Então não existe isso, né? E aí eu meio que realmente eu não conhecia, não sabia o que era Deus, né? Então, entender que essa parte de Deus, ela tá dentro de mim, que não existe essa separação, foi um grande despertar na minha vida. Então, essa consciência individual, ela não tem o que? Ela não tem identidade pessoal. Ela não carrega tudo que a gente constrói nessa vida, quem nós somos, o que nós vivemos. A consciência, ela é o quê? Ela é um observador num estado de estar, por isso que aqui tem o olhinho, ela um observador que ele traz uma presença e uma sabedoria pura. Então, a nossa consciência, ela faz o que? Ela observa essa experiência humana, né? E ela consegue ter essa percepção que existe algo além dessa mente e desse ego que comanda o nosso mecanismo humano, tá? Importante. A consciência, ela não carrega memórias ou experiências, ela é apenas essa essência pura do ser. Ela é apenas essa essência pura de Deus. Então, ela não carrega os traumas, ela não tem feridas, ela é essa energia pura de Deus, essa parte de Deus fragmentada. Nós somos isso, certo? Então, aqui tem uma imagem, olha só. Então, a consciência universal, o todo, ela se divide em vários fractais, né? Se tornando a consciência individual. E essa consciência individual, ela está o quê? Ela está dentro, ela está fora do nosso corpo físico, como um observador, mas ela também está dentro. O que isso quer dizer?
O que que você acredita que isso quer dizer? Para mim, o entendimento que eu tenho disso é que essa consciência, ela existe além dessa consciência mental do nosso corpo físico. Então, vocês já ouviram falar em experiência quase morte, EQM, né? Nós temos muitos relatos de EQM onde as pessoas, elas estão em um estado clínico onde um coma, por exemplo, onde não existe ali ela está inconsciente. E existem esses relatos de que muitas pessoas conseguem ver tudo o que aconteceram no ambiente enquanto elas estavam nessa inconsciência, e quando elas voltam, né? Quando elas voltam à consciência do corpo físico, elas conseguem relatar tudo o que aconteceu. Então, para mim, isso explica essa questão de que a consciência é esse observador que está dentro do nosso corpo físico, que ele atua além desse nível mental e do ego, tá? E ela faz parte da experiência humana e também não faz parte da experiência humana ao mesmo tempo. Vocês conseguem entender? Então, ela está dentro e ela está fora. Bom, entendi que eu tenho essa consciência. E aí, Bela, o que é que acontece agora? Eu tenho a alma. Então, a alma, ela é o quê? Ela é o elo entre a consciência divina e a experiência humana. Então, a consciência divina, ela não carrega memórias, ela não carrega os traumas, experiências. Já a alma, ela carrega. A alma, ela vai o quê? Ela vai acumulando a nossa sabedoria de todas as nossas vidas, de toda a nossa ancestralidade, todos os traumas, todas as nossas vivências, e é a nossa alma que vai orientando a jornada de cada um e ela vai falando com a gente através do quê? Da intuição. Por isso que eu falo que todo o processo, tanto aqui na mentoria 1 a 1, como em qualquer produto que eu oferecer para vocês, é tirar vocês cada vez mais do caminho do ego e colocar vocês em alinhamento com a alma. Por quê? A alma tudo sabe. A alma sabe o que a gente já viveu, a alma sabe o que a gente vai viver e o que a gente precisa experimentar nessa vida. E é através da intuição que ela vai falar com a gente. Então, quanto mais a gente se alinha energeticamente, mais a gente está vivendo o que a alma quer e mais a gente consegue ouvir a nossa intuição, que é a autoridade dentro do desenho humano, tá? Então, nós temos essa consciência universal, a consciência individual e a alma, ela traz o quê? Ela traz um propósito para essa consciência universal, individual. É como se ela vestisse uma alma do propósito, de direção, de mostrar onde a gente precisa evoluir. Então, é ela que vai guiar toda essa nossa jornada humana, né? Como eu falei, falando com a gente através da intuição e buscando alinhamento energético. Então, todas essas nossas memórias, nossos aprendizados estão lá na nossa alma. O que acontece? A alma, ela é maior que a mente e o ego. Ela não é limitada. Porque ela opera o quê? Na frequência da nossa consciência, que é pura expressão do ser, tá? Então, ela pega essa roupa de propósito, ela veste, certo? E ela traz essa identidade, essa vibração. Por isso que dentro do desenho humano, a gente fala que ele é o nosso mapa da alma. Tudo que a nossa alma quer, o desenho humano, ele desenhou para a gente como que a gente vive isso que a nossa alma veio viver, certo? Então, eu trouxe aqui no desenho, ó, ela é a ponte entre a consciência e o, o nosso corpo humano, certo? O nosso corpo humano, a nossa experiência humana. Depois da alma, a gente tem o quê?
o nosso corpo energético, nosso maravilhoso corpo energético, que é representado pelo gráfico corporal do nosso sistema do desenho humano. Então, o corpo energético é a ponte entre essa energia da nossa alma e a nossa manifestação física, certo? Então, ele vai fazer o quê? Ele vai revelar potenciais, desafios, como a gente se alinha para poder, como a gente se alinha essa alma para viver a nossa vida de forma autêntica e principalmente magnética, tá? Então, conecta a alma e a matéria, tá? E traz essa expressão física, certo? Então, olha só, por isso que a gente fala que a nossa energia fala antes do nosso corpo físico. Porque é ela que vai traduzir a energia, nosso corpo energético é o que vai traduzir a nossa alma para o nosso corpo físico. Então, não tem como a gente ignorar a nossa energia. Ignorar a nossa energia, gente, é um ato muito ignorante nosso, no sentido de que muito limitado, muito pequeno, certo? E eu gosto de trazer para vocês que o nosso corpo energético, né, o desenho humano é o nosso como. Como eu vou co-criar uma realidade? Como que eu vou manifestar a vida que eu desejo ter? Como que eu vou manifestar os meus potenciais? Como que eu vou manifestar o meu negócio? Como que eu vou manifestar dinheiro? Como que eu vou manifestar clientes? Como que eu vou manifestar um produto? Como que eu vou manifestar uma vida fluida, uma vida tranquila? Todo esse como o desenho humano nos mostra. Então, para mim, esse nosso corpo energético, o desenho humano, é a nossa chave para a nossa manifestação consciente. Porque é através dele que a gente faz o quê? A gente alinha a nossa energia, entra na nossa mais alta expressão energética para materializar. Então, ele é o nosso como, ele é esse GPS, ele é esse caminho. Olha só. Aqui ele até está um pouquinho errado, ele teria que estar um pouquinho mais para cá. Então, ele é o elo entre a alma e o nosso corpo físico, certo? E aí nós temos o quê? A nossa tão maravilhosa mente. E é aqui que eu quero que vocês tenham muita atenção. A mente, ela é o quê? Ela é a ponte entre o nosso corpo físico e essa consciência, certo? Que está dentro e que está fora, tá? Processando o quê? Informações do nosso ambiente, do nosso corpo energético. A nossa mente, ela se divide em quê? Em mente consciente, mente inconsciente ou subconsciente, tá? E ela opera em diferentes níveis de percepção. A mente consciente, ela é o quê? Ela é aquela mente que vai racionalizar, que vai analisar, que vai comparar, que vai interpretar a nossa realidade baseada no quê? No passado. Então, eu tenho um passado, eu tenho uma situação, eu tenho um aprendizado, eu tenho uma informação. Isso que está acontecendo no momento vai ser racionalizado com base nessa informação que eu já tinha dentro da minha mente. E olha que interessante. Essa mente consciente, né? Eu até procurei para trazer para vocês, mas eu acredito que já tenha essa porcentagem, já tenha aumentado um pouco, né? É, essa expansão de consciência, né? Aqui ela é responsável por 5% das nossas decisões. 5%. Já a mente inconsciente, ela é responsável por 95% das nossas decisões. Só que a nossa mente inconsciente, ela é o quê? Ela armazena memórias, crenças, padrões automáticos. Então, sabe aquele porão? Sabe aqueles assuntos que a gente não quer conversar e a gente vai jogando para debaixo do tapete? Aquela sombra, aquele trauma, aquele problema, aquela coisa que a gente não quer ver, ela vai indo tudo para nossa mente inconsciente.
Só que tudo isso que a gente não quer ver, que está na sombra, que a gente não quer colocar luz, é responsável por 95% das nossas decisões. Ou seja, o que que isso quer dizer? Quer dizer que a gente está vivendo uma vida, se a gente passar uma vida inteira ignorando tudo isso, sem jogar luz nessas coisas, sem conversar com essas coisas, sem entender, ou seja, sem praticar o autoconhecimento, a gente vai viver uma vida de muito sofrimento. A gente não vai acessar todo esse poder que a gente tem como manifestador consciente. Olha só, quando nós estamos desconectados da nossa alma, que foi o que aconteceu comigo, que eu contei para vocês, né, agora há pouco, dessa fase que eu vivi, a gente vai fazer o quê? A gente sempre vai operar pelo medo e pela lógica excessiva. Então, qual que é o grande trabalho que eu venho falando para vocês? A gente não pode usar a mente como tomada de decisão. A mente, ela não foi feita para decidir. Ela é o quê? A mente, ela é um instrumento para traduzir a nossa realidade, para que a gente possa aplicar a nossa intuição e a nossa energia no mundo físico. Ou seja, a gente precisa saber usar a mente no lugar certo e não é no lugar de tomada de decisão. Esqueçam tomar decisão baseadas pela mente. A sua decisão tem que ser de forma intuitiva, ou seja, a sua intuição precisa ser a sua autoridade interna dentro do desenho humano. Não adianta nada você passar por esse processo de mentoria. Não adianta nada você ficar lá meses estudando desenho humano se você não usar a sua autoridade, certo? Só que aí, Bela, o que que acontece? Por que que isso é tão difícil de acontecer? Por que que a gente não consegue se jogar no experimento do desenho humano, vivendo a nossa autoridade, a nossa estratégia? Olha só. Depois da mente, vocês conseguem perceber que aqui, ó, é um campo interno. Desenho humano, alma, consciência, Deus, é um campo interno. Aqui a gente tá olhando para frente, mas agora a gente começa a olhar para fora, que é o ego. Então, ali, junto com a nossa mente, a gente tem o ego. E o ego, ele é o quê? O ego é esse lugar que é responsável pela nossa individualidade e a nossa percepção através da nossa identidade humana, material, mundo físico. Ele é o inverso. A alma está para cá, o ego está para lá. O ego, ele é de todo ruim? Não, Bela. Mais uma vez, a gente precisa aprender a usar ele no lugar certo. Então, o ego, ele existe o quê? Para garantir a nossa sobrevivência e criar essa sensação de eu na experiência humana, na experiência terrena, né? Então, eu sou uma mentora, eu sou autoridade, eu sou referência, eu sou isso, eu sou loira, eu sou branca, eu sou morena, eu sou negra, eu sou várias coisas. Essa parte terrena, identidade humana. Só que o ego, ele opera o quê? Na dualidade. Então, o ego, ele vai estar sempre o quê? Trazendo separação, comparação. Então, ele vai estar sempre te comparando, porque eu sou loira e você é morena. A Bela, a Bela trabalha tantas horas por dia, eu não eu trabalho. A Bela trabalha 5 horas por dia, eu trabalho 10, né? A fulana tem um carro do ano, eu não tenho um carro do ano. Vocês conseguem perceber aonde mora essa questão da comparação que é tão latente na vida das empreendedoras? Essa questão da separação, de que dane-se o outro. Não, eu não vou, eu imagino que eu vou falar
tudo que eu sei, né? Não vou ajudar ninguém. A minha concorrente está ali, né? Tem que abrir concorrência com ela, eu tenho que ser a primeira. Aí isso vai gerando o quê? Um medo do desconhecido. A gente vai querendo o quê? Buscar controle, quer controlar tudo, quer controlar os nossos resultados, quer controlar os resultados dos nossos clientes. E a gente busca o quê? Validação externa. Então, cada vez mais a gente vai buscando validação externa, tá? É, e ele cria as narrativas o quê? Baseadas no passado e nos condicionamentos que a gente recebe ao longo da vida. Então, olha só, o ego, ele está totalmente para fora. Vocês conseguem perceber o quanto o mercado, principalmente o mercado digital, ele coloca a gente nesse lugar do ego? Ele coloca a gente nesse lugar de comparação, ele coloca a gente nesse lugar de controle, busca de validação. Então a gente começa a criar o nosso negócio primeiro pensando no que as pessoas querem. As pessoas não sabem o que elas querem de você. As pessoas precisam que você seja quem você veio ser, para que elas sintam isso e elas se conectem com você. Então, o que vocês vão perceber é que dentro do processo de mentoria, a gente faz esse papel inverso. A gente traz primeiro quem você é, para depois a gente entender quem são as pessoas que através disso vão se conectar com você. E a gente vai aprender a soltar o controle. Como que a gente solta esse controle? Para mim, é um exercício de fé. É o exercício de fé de que o desenho humano, gente, é o que Deus quer de você. É o que Deus falou. Você vai vir nessa vida, né? Não colocando Deus como aquele homem, com aquela pessoa, mas essa energia falou para sua alma, né? Nessa vida você vai lá e você tem essa missão, você tem esse propósito de ser esta pessoa. Como que isso vai dar errado? Me fala, como que o desenho humano vai dar errado? Para que tanto medo? Para que tanto medo? Por quê? Porque ainda está operando pelo ego. O ego não vai deixar você viver o seu desenho humano. O ego, ele não vai deixar você ouvir a sua intuição, ele está do outro lado. O ego não quer que a sua alma venha fazer o que ela veio fazer. O ego, ele quer te dar segurança, ele quer que você ocupe um papel que seja importante para a sociedade. E dane-se o que a sua alma está dizendo. Vocês conseguem entender a profundidade disso? Então, o que eu quero trazer para vocês hoje, né, para a gente começar essa jornada juntas, é justamente que vocês entendam que existe esse fluxo abundante da vida. Essa consciência universal, esse todo, esse Deus, essa fonte divina, essa fonte criadora, esse campo quântico, ele diz sim para tudo. Existem todas as possibilidades, tudo que você quer materializar na sua vida já existe como onda de possibilidade no universo. Já existe uma energia dessa possibilidade. Tudo, absolutamente tudo. O todo nunca vai dizer não para você. Então, ele não é esse lugar julgador, ele não é aquele lugar que escolhe, né, o que você merece, o que você não merece. Você merece tudo. Só que você precisa fazer o quê? Você precisa se alinhar com essa onda de possibilidade. Ou seja, se a onda de possibilidade ela está no campo mais puro, ela está vibrando numa alta expressão, você precisa o quê? Ser uma alta expressão para que você consiga sintonizar essa possibilidade. É como uma rádio. Então, você sintoniza esse canal para que isso funcione, para que isso se materialize. Então, quando você está vivendo no ego, você não está vivendo essa sua alta expressão. Ou seja, você não consegue manifestar. Você não consegue cocriar. E por que que aqui eu uso
Até eu vou falar já já. Por que que eu uso aqui o termo manifestação e não cocriação? Cocriação, né? Eu acho que ele traz o entendimento para vocês de que a gente não cria nada sozinho. A gente está conectado a essa energia, a gente está conectado a esse todo, ao universo. Então, a gente faz a nossa parte de alinhamento, de ter ações alinhadas, de vibrar nessa alta expressão, e o universo manda essa onda de possibilidade e a coisa se materializa, tá? No tempo dele. É importante lembrar disso. O universo ele é atemporal. Então, por isso que o controle é totalmente contrário disso, porque vai acontecer. Vai acontecer. Só que você solta o tempo, tá? E aí, deixa eu ver se eu não me perdi. O que que eu quero que vocês entendam? Que este fluxo de abundância da vida segue exatamente essa ordem. Deus, expansão da consciência, alma, desenho humano, para depois mente e ego. O que está acontecendo? Vocês, empreendedoras, e eu falo vocês porque eu dei um salto nisso, mas eu ainda tenho que vigiar, porque por conta desse processo de descondicionamento, né? Algumas vezes a gente cai. Só que o mais importante, a questão aqui não é cair nesse fluxo da escassez, é saber como sair desse fluxo da escassez. E a grande maioria, né? E grande maioria mesmo, eu acredito que mais de 95% das pessoas, eu acho, ou até mais, vivem nesse fluxo da escassez, porque primeiro querem saber quem eu sou, qual é o papel que eu vou ocupar, qual é a profissão que eu vou trazer para que as pessoas confiem no que eu estou falando, qual é o arquétipo que eu vou usar, qual é a autoridade que eu vou passar, como eu vou me posicionar. E aí, primeiro querem saber isso, qual é o ensaio de fotos que eu vou fazer, qual é a prova que eu vou dar para as pessoas confiarem que o que eu estou vendendo é bom, para usar a mente a favor desse ego, para trazer soluções. E aí depois elas conhecem, o desenho humano, que interessante. Aí começam a achar umas informações no desenho humano, certo? Querem controlar o como aquele desenho humano vai trazer resultados para ela. E aí o que que acontece? A alma ela fica o quê? Abafada e ela perde força. Quando ela perde força, acontece o quê? A desconexão. Quando a sua alma fica abafada, quando você não ouve a sua alma, você se desconecta do todo. E aí, como que você vai acessar a abundância? Não tem como. E lembrando que essa abundância não é sobre o bem material, não é sobre o mundo material, é sobre o estado de abundância. É você viver neste estado de abundância, nesse fluxo. Nesse fluxo. Consciência, alma, desenho humano, mente, ego. Certo? Como, Bela, que eu me alinho a tudo isso? Passando por esse grande despertar. Como eu falei para vocês, o desenho humano é o como, não no sentido de controle, mas o como viver este caminho de volta para nossa alma. Então, ele traz essa estrutura para nossa alma, ele oferece esse mapa energético que organiza aquilo que é tudo que no nível intuitivo já existe dentro de nós, que nós já sabemos. Então, aqui é que está o grande desafio que eu vejo de vocês empreendedoras, de vocês que já conhecem o desenho humano e não sabem se alinhar. É que o caminho do desenho humano não é lógico. E olha que interessante. Nós buscamos o desenho humano por uma questão lógica, porque a gente quer entender o porquê certas coisas estão acontecendo na nossa fé, na nossa vida. Mas a gente só busca por essa questão lógica, por essa questão lógica de segurança. Só que a gente não precisa entender tudo antes de viver. Esse é o grande erro. É a gente continuar na lógica para poder viver isso.
Então, muitas vezes, gente, eu vejo nos processos de mentoria individual, muitas vezes a gente traz informações para as empreendedoras que elas falam assim: imagina que essa sou eu, imagina que eu tenho esse potencial, imagina que eu sou esse perfil, imagina que eu tenho capacidade de ser uma mentora, se eu nem curei meus traumas. Então, não é sobre você encontrar a lógica, é você ter o quê? Ter este ato de fé. Por quê? Se o caminho, se o fluxo da abundância é esse, eu não posso ter medo, eu tenho que ter fé. A fé não anda do lado do medo. Então, como que a gente chega nesse lugar? Quando entendemos que não estamos separados da fonte. Nós somos a fonte. Não temos o que temer. Conseguem perceber o que é esse ato de fé? Então, viver esse experimento do desenho humano é esse ato de fé. Não importa se isso faz sentido para você agora ou não. Ele está te falando qual é o caminho, vem aqui. Eu, como mentor, eu estou aqui para poder te enxergar, para poder te reconhecer, para te mostrar como fazer um caminho melhor, mais alinhado. Então, é esse ato de fé, certo? Então, o desenho humano, ele vem nesse lugar que ele, quando a gente exerce esse ato de fé, é como se ele ajudasse a mente a se sentir seguro o suficiente para poder soltar o controle. Por quê? Porque o corpo sabe antes da mente. Então, quando o corpo passa essa segurança, entendeu? É como se ele falasse um sinal assim, ó. Mente, pode ir porque tá tudo tranquilo aqui. Eu tô segurando tudo aqui. Vai. E aí a mente entra no lugar certo, que é esse lugar de analisar, de racionalizar, de encontrar lógica, de organizar as informações, tá? Então, o desenho humano, ele faz o quê? Ele valida o que a alma já sabe e ele convida o quê? Você a confiar nesse processo. E ele é esse caminho claro para poder o quê? Para poder manifestar essa vida alinhada, certo? Então, nesse início, o desenho humano, ele vai usar a mente como uma confirmação, mas conforme você vai se alinhando, você começa a perceber que não precisa mais da lógica para poder seguir. Então, o desenho humano, gente, ele não é o destino, ele é a ponte, ele é essa estrutura que ele vai te levar de volta a esse fluxo da sua própria energia. Nós não sabemos o destino final, não temos como saber o destino final, mas a gente sabe que a gente tem uma ponte para caminhar que vai levar a gente até lá. Então, para recapitular, para fechar esse processo com vocês, eu quero que vocês lembrem desses pontos importantes, tá? Quando a gente não encontra esse alinhamento de colocar cada coisa no seu lugar e de não e quando a gente vive através do ego, né? Onde as nossas intenções são através do ego e não da alma, a mente ela entra nesse lugar de querer provar e entender tudo antes de agir. O ego ele vai estar sempre lutando para ter controle, para ter segurança. E aí essa nossa manifestação, ela fica impedida, certo? Aí que vem o medo, que vem a dúvida, que vocês paralisam, tá? Quando há esse alinhamento, a alma, a mente, ela vai se tornar esse lugar de inspiração. Ela vai receber essas inspirações, o ego, ela vai se tornar esse veículo para manifestar a sua visão de alma no mundo material e a vida vai fluir sem resistência. Então, o desenho humano, gente, ele é este caminho que ele vai ensinar, né, a mente e o ego a servirem a alma. Ele é um experimento que ele vai exigir o quê? Ele vai organizar a jornada, mas ele vai exigir entrega, certo? Então, meu papel aqui como mentora, nessa jornada que nós estamos começando aqui um a um, é justamente fazer com que não só você se alinhe, mas quais as ações alinhadas no meu negócio, quais as ações que eu preciso ter no meu negócio que estão alinhadas a essa minha energia?
Qual é a estrutura de negócio que eu preciso ter que sustenta que é sustentada, que a minha energia consegue sustentar? Qual é o produto que eu venho criar? Qual é a sabedoria que eu tenho para vender que vai transformar pessoas de verdade? Qual é a minha comunicação? Como que eu vou comunicar tudo isso? Então, vocês conseguem perceber que não adianta nada, só estudar, só achar lindo, só ficar se lamentando todos os desafios, os condicionamentos que a gente vive, se a gente não construir um negócio que seja alinhado a isso, se a gente não tiver uma ação alinhada, certo? Então, lembre-se que a mente ela compreende, o ego executa e a alma lidera. Então, quando a gente estabelece essa ordem, a manifestação do seu negócio ela se torna o quê? Inevitável. A gente usa cada coisa no seu devido lugar. Bela, e agora, por que que você fala tanto sobre manifestação? Você acabou de entender qual é esse fluxo da vida, qual é esse fluxo da abundância. Então, você conseguiu compreender que para o universo não existe não. Tudo o que a gente pensar, sentir, vibrar, o universo vai trazer para a gente de volta, certo? Então, o que que acontece? Ah, e se eu pensar positivo vai dar certo? Não. Você precisa cuidar dos seus pensamentos, ou seja, cuidar das suas intenções. Você precisa ter uma intenção muito direcionada das coisas. Então, eu estou entrando aqui nessa mentoria 1 a 1 hoje com qual intenção? Você direciona essa intenção, você alinha a sua emoção de como que eu recebo essa intenção. Essa intenção, ela é bem recebida pelo meu corpo, ela é bem recebida pela minha alma. E depois você vai fazer o quê? Você vai criar ações alinhadas. Dentro do desenho humano, dentro do desenho humano, nós temos os nossos centros energéticos, né? Eu não vou falar sobre todos os centros, porque dentro do processo, durante o processo de mentoria, nós vamos aprofundar em cada um deles. Mas o que que eu quero mostrar para vocês? Dentro do nosso corpo, tem a nossa energia circulando, tá? Então, as nossas energias, tudo que a gente pensa, as nossas ideias, né? O que a gente sente, para onde a gente quer ir, nossas emoções, nosso merecimento, nossa energia vital, nossa adrenalina, nossa intuição, tá tudo circulando dentro do nosso corpo, certo? Então, tudo que você é a nível de alma tá circulando aqui. Não adianta nada você saber que você é uma mulher que veio para servir outras pessoas, que a sua história tem valor, que você tem sabedorias guardadas aí dentro que servem para transformar outras pessoas e para transformar a sua vida, que você tem, que você quer vender o seu conhecimento, que você quer montar sua mentoria, que você quer ter um negócio digital, não adianta nada você saber que você tem esse potencial e saber o que você quer, você ter essa intenção clara, se você não tiver uma ação que traga toda essa energia para o mundo. O que isso significa dentro do desenho humano? O centro da garganta é o nosso centro de comunicação, o nosso centro de manifestação. Se a gente tem esse grande potencial de sermos co-criadores da nossa realidade, de manifestar tudo que nós desejamos a nível material, certo? Nós temos esse poder. Esse poder não é uma técnica, não é uma coisa que você vai aprender, é um poder inato. Nasceu. É essa a verdade absoluta da vida que eu falei para vocês lá no começo. Todo mundo nasceu com esse poder. Por quê? Porque nós somos parte dessa fonte criadora, tá? Então, você não precisa aprender uma técnica, você não precisa aprender a ser uma manifestadora, uma co-criadora. Você só precisa relembrar disso, ter esse despertar e fazer o quê?
limpar essa camada do ego, viver cada vez mais livre desse ego e em alinhamento com a sua alma. Então, essas suas intenções, que é a primeira coisa, o nosso primeiro pensamento, ele tem que vir o quê? Da alma e não do ego, certo? Entendi, tive essa intenção, elevei a minha vibração, mas e a ação? A ação, eu gosto muito de trazer esse centro da garganta. Então, o centro da garganta, ele é o centro da comunicação e o centro da manifestação. Ou seja, minha cara empreendedora, você tem que começar a desmistificar essa questão de criar conteúdo. Não adianta nada você ter tudo que você tem aí dentro se você não comunica. Quando não há comunicação, não há manifestação. Não adianta ficar lamentando que você não tem clientes, que a sua audiência não engaja, que você está cansada, que você está exausta. Você pode ter uma ótima estrutura de negócio, você pode ter as melhores ideias, você pode ter um produto maravilhoso, se você não comunicar a sua verdade, se você não comunicar a sua autenticidade. Não adianta. E por que eu estou falando isso para você aqui com tanta convicção? Porque a Bela, apesar de hoje não ter dificuldade com a comunicação na criação de conteúdo, eu tive que passar por um processo onde eu estava calada. Sabe quando você conta com a sorte de alguém te indicar? Não é assim, meu amor. Nós somos responsáveis, totalmente responsáveis pela nossa vida. Por tudo que acontece na nossa vida, nós somos responsáveis. Principalmente pela nossa comunicação. Todo esse potencial vai ficar o quê? Guardado dentro desse corpo maravilhoso e não vai sair para o mundo. Seja falando, seja sua expressão corporal, seja uma escrita, seja gravando vídeo, seja no YouTube, seja no Instagram, seja no boca a boca, seja aonde for. Enquanto você não entender o poder da sua comunicação em relação ao negócio e à vida que você quer manifestar, você vai viver nesse loop infinito, tá? Então, qual que é o processo que a gente faz dentro da mentoria que a gente vai viver agora, né? Essa aqui é a aula introdutória. É justamente você trazer esse despertar que você acabou de passar desse fluxo natural da vida, esse fluxo de abundância e entender que essa manifestação, ela não está em uma técnica que você faz, está em você viver cada vez mais alinhada com as intenções da sua alma e você ter o poder de comunicar isso para o mundo. Por isso que nós vamos extrair tudo isso de você, todo esse potencial, e nós vamos transformar toda a sua sabedoria, todo o seu conhecimento, toda a sua sabedoria, todos os seus dons, tudo que você viveu, toda a sua história, nós vamos transformar em um produto, nós vamos transformar a sua energia em uma estrutura de negócio e nós vamos alinhar a sua autenticidade a uma estratégia de comunicação. Uma estratégia de comunicação que venha da alma, que seja fluida para você, que seja natural para você. Porque enquanto você continuar escondida, enquanto você continuar com medo de expressar a sua verdade, você vai estar vivendo no seu ego. A sua alma, ela sabe exatamente o que precisa ser feito. E o desenho humano está aqui para desenhar essa alma. Só que aí é que vem, aí é que entra o meu papel como sua mentora, como sua guia. É justamente enxergar quais são esses condicionamentos, porque são os condicionamentos que nos impedem de chegar a essa expressão da nossa alma. Então, eu acabei de passar aqui para você
tudo que está por trás dessa mentoria 1 a 1 que nós vamos viver nas próximas semanas juntas. É, esse é o ponto mais importante, é entender que essa manifestação não é uma técnica, não é algo que você aprende, é um poder inato de quando você acessa essa sua intenção da alma e você tem o quê? Ações alinhadas com essa sua mais alta expressão, essa sua mais alta vibração. E é esse o caminho que nós vamos fazer a partir de agora. Então, para a gente começar, tem aqui abaixo em PDF o nosso ritual da intenção, para que você intencione toda essa jornada que nós iremos viver nas próximas semanas juntas e que grandes coisas venham para que você transborde, para que você transforme toda essa sua sabedoria, toda essa história, toda essa sua alma em algo que seja não só para que você realize todos os seus sonhos, mas que seja um lugar de cura, não só para você, mas para todas as pessoas que chegam até você. Então, um beijo com amor. Nos vemos nas próximas semanas. Coisas importantes que eu esqueci, já tinha finalizado aqui uma gravação, esqueci de trazer para vocês. Eu falei sobre as técnicas, sobre as ferramentas de manifestação. O que eu quero dizer é que não são as ferramentas ou as técnicas que vão colocar você nesse estado de manifestadora, de co-criadora, tá? Isso é algo que nasceu com você. Só que a gente precisa das técnicas, a gente precisa das ferramentas para o quê? Para a gente poder limpar essa nossa mente inconsciente, para a gente limpar os traumas da nossa alma, para a gente limpar os condicionamentos, para a gente entrar nesse processo de cura, para cada vez mais a gente abafar esse ego neste momento e alinhar essa alma. Então, por isso que durante o nosso processo de mentoria 1 a 1, você vai ver que eu vou disponibilizar para vocês ferramentas, meditações, sintonizações, reprogramações, para que a gente consiga fazer esse processo de cura. Muito importante também lembrar o poder da meditação. Como vocês viram, né? Nós temos esse poder de conexão e esse poder de conexão ele está dentro de nós. Então, vocês precisam criar uma rotina, tá? Para que vocês façam o quê? Silenciem a mente e se conectem com a fonte. Isso só é possível através do quê? Do silêncio. Pode ser uma meditação guiada, pode ser você sentar e ficar em silêncio por 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, pode ser através de uma pausa para você prestar atenção na sua respiração. Então, muitas vezes, os problemas que a gente encontra de ansiedade, de pensamento excessivo, de medo, de insegurança, que são apresentados no nosso dia a dia, podem ser resolvidos com essa simples pausa. Então, lembre-se, toda vez que estiver neste lugar mental, é hora de silenciar, fazer um detox nessa mente e voltar para dentro, que é o único lugar aonde você encontra conexão. Combinado? Então, agora sim, um beijo com amor e nos vemos nas próximas semanas.